Agora, voltando agora com a questão do abuso, eu tenho muita preocupação, Cibele, gente, porque a Cibele, como eu falei para vocês no vídeo anterior, né? Eu estou só continuando aqui o vídeo, tá? Cibele, me diga uma coisa, fala um pouco sobre a questão do abuso da criança e do adolescente. Eu acho que isso eu tenho tanta preocupação com isso. Eu ando tão preocupada nesse tempo de quarentena com as minhas crianças. Eu ando assim, angustiada. Márcia, a gente tem que pensar que o maior, digamos assim, violador das crianças, né, nas pesquisas todas mostram é o pai biológico, né? Então, as crianças estão diretamente ligadas ao seu abusador, né? E nós podemos pensar, eu acho que eu tenho um ponto que sempre que eu tenho acesso a quem vai fazer pesquisa, eu pergunto: tem alguma pesquisa relacionada ao número de adolescentes que cometem suicídios ou que, né, tem a situação da automutilação relacionada a uma pesquisa de serem vítimas de abuso sexual? Porque eu acho que esses dados eles estão intimamente ligados, né? Nós temos a questão da própria forma como o abuso acontece, né, os abusos crônicos, né, que não é o estupro que deixa as marcas físicas, né, mas que é um abuso contínuo do abusador não deixar marcas, né, para quê? Para não acabar com o seu brinquedo, digamos assim, né, e como é que a criança vai se sentir autorizada a falar, né? Tem toda uma questão da sedução, tem toda uma questão de fazer chantagens e ameaças, né? Então, é muito complicado essa coisa do abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente percebe os sinais, né? A criança, ela, de alguma forma, ela se manifesta, ela muda o comportamento, ela perde peso, ela adoece, nos desenhos ela mostra, o comportamento sexualizado. Então, de alguma forma, a criança sinaliza. Aí fica a pergunta, nós estamos qualificados a ponto de entender esses sinais? Você sabe que eu tenho um hábito na escola, eu andei contando com umas mães, né? Eu tenho meus hábitos, mas eu sou tia, né? Não sou. Eu tenho sobrinhos, né? Mas eu não sou mãe. Então, às vezes, eu fico assim, será que eu tô fazendo da maneira correta, né? E eu geralmente converso muito com os alunos, agora com os pequenininhos, né? E eu falo para eles, olha, quando a gente sente alguém abraçou, alguém pegou em vocês, e você não se sentiu confortável, né? Eu a gente não se sente confortável, a gente não é obrigado a sentir conforto com tudo, né? Então, eu não senti confortável com aquilo, eu não gostei. Você não sabe por que você não gostou. Mas você não gostou. Então, vai lá, fala com a mãe, com a avó, com a tia, com a professora, com quem está direção da escola. Conta isso. Olha, fulano me abraçou e eu não gostei. Você pode não saber porque você não gostou. Mas o adulto vai saber. E aí eu estava falando com uma mãe e o pai falou assim, mas você não fala para os pais? Eu disse, não. Porque geralmente pode ser o pai o abusador da história. O pai, o tio, o avô. E aí eu falei para a mãe, gente, eu tô errada. Né? Mas não, tá certa, é isso mesmo, né? Continua assim, você continua assim, então tá bom. Então eu fui continuando desse jeito, né? Porque é a pessoa muito próxima que tá abusando da criança. Mas aí, Márcia, a gente entra na questão da Sagrada Família, como sempre, né? Muitas famílias têm, né, como o violador, o pai, o vô, o tio, e fica, muitas vezes, o descrédito na palavra da criança, né? Se afasta, talvez, desse abusador, no caso de tios e de avós, né? Mas não se dá continuidade, não se trabalha com essa criança a questão de romper esse ciclo e dela trabalhar esse abuso, né? Porque é muito importante a questão da punição do abusador, né? O afastamento e a punição para a criança entender que realmente aquilo que ela fez não é culpa dela, porque a criança sente culpa, que ela não é obrigada a gostar, que aquele carinho ele não é adequado, como é bem isso que tu fala, né? Do sentir o desconforto, né? O quanto a gente ensina para os nossos filhos, para nossas filhas, que o corpo é nosso, né? Que ninguém toca, ninguém tem o direito de tocar, nem o pai para fazer um carinho, né? Esse carinho ele não é adequado, beijar filho na boca não é adequado. Então são uma série de condutas naturalizadas, né? De sentar no colo, de passar a mão, né? As brincadeiras de cosquinhas talvez nas partes íntimas. Então isso não é carinho, isso é abuso. Isso não é momento íntimo entre pai e filho que a gente já ouviu, né? De uma pessoa dizer isso, é momento íntimo, né? Então, a questão da validação
daquilo que a criança está sinalizando, a questão de validar o depoimento da criança como prova. Isso a gente está muito atrasado, a gente não avança, e por isso a gente tem um número gigantesco de impunidade, de processos que são encerrados por falta de provas, né? Aqui teve uma desembargadora que escreveu num processo de uma criança que sofreu abuso, que a mãe deu muita ênfase à fala da filha. Então, na vida dela, deve ser muito natural os homens passarem a mão nas partes íntimas da criança, né? Assim como nós temos aqui um promotor que não deu continuidade a um boletim de ocorrência de um homem que mostrou o pênis para uma menina. Então, deve ser muito natural o homem mostrar o pênis para as crianças, né? Mas uma coisa, aí como é que eu identifico? Eu sou lá, eu tenho meu filho, né? E como eu identifico se ele está mentindo ou não sobre uma ação de abuso? Olha, eu acho que a criança não mente, tá? Nas situações de violência e na maneira como ela relata, primeiro que assim, ó, ela vai te trazer relatos, detalhes que não são da idade dela, das informações que ela está tendo. Ou ela está assistindo vídeo, ela está assistindo alguém ter relações sexuais, ou ela está sendo estimulada sexualmente, né? Então, a criança sempre vai te dar algum sinal. E aí, a linha entre a verdade e a mentira é poder pensar. O que ela está trazendo é de acordo com a idade, o vocabulário que ela tem? Faz parte da vivência, da etapa etária dela? Eu estava lembrando agora de um filme. A Casca. Dois filmes mesmo nome. E esse mostra um professor que ele vai pro exterior, né? E aí a menina se apaixona por ele. Eu acho ele legal, porque ele é o único. Ele tá numa escolinha infantil, só tem professora, né? E ele é o único professor, né? E como toda menina, a gente se apaixona pelo professor, né? E cada uma tem a sua fase, os meninos também têm a sua fase de olhar para a professora com ares de caixão, né? E aí ela era pequenininha e o irmão mostra para ela uma imagem no tablet de cena sexual. Só que ninguém sabe disso, né? Então a menina tá passando lá e a menina resolve dar um presente para o professor no filme. E aí fala assim, olha, ele olha o presente, fala assim, ai, que lindo, né? Presente maravilhoso, muito obrigada. Mas eu acho que esse presente você devia dar pro seu amiguinho fulano, né? Ele gosta tanto de você, eu ficar tão feliz, né? E aí ela ficou, se sentiu menosprezada, né? Porque ele recusou o presente dela. E aí, no meio do filme, em seguida no filme, ela fala com uma moça que a gente não sabe se é diretora ou coordenadora pedagógica, porque ela não se apresenta, é uma figura uma figura central na escola, mas não diz, né? Não se fala lá se ela é diretora ou se ela é coordenadora. E aí ela fala assim, a Taminha tá emburrada. E a minha pessoa, mas você tá emburrada por quê? Ele não é seu amigo, você não gosta dele? Não gosto mais dele. E por que você não gosta mais dele? Porque ele tem pinto pequeno. Ui. E aí a coordenadora fica nervosa, chama a menina pro canto e vai fazer um monte de pergunta. E aí meio que induzindo. Ele fez assim com você? Ele fez, né? E a menina foi confirmando, né? Sim. E ela não tinha... Ela foi ver, na filme ela tem 5 anos, tá no jeito que os adultos, eles já não perguntam para ela. Eles vão confirmando para confirmar a ação. É bem interessante o filme. Por isso que, na verdade, Márcia, a gente não tem que interrogar a criança, né? A gente tem que acolher o que ela traz e encaminhar para os especialistas, porque nós não somos especialistas na área de violência sexual, na área de violência doméstica intrafamiliar, né? Então, não cabe a nós dizer se houve ou não. Cabe a nós escutar o que a criança diz e levar, então, para psicólogos, para saber
o que significa esses sinais que a criança está trazendo, né? Quando a gente fala de alienação parental, a gente fala assim de abuso sexual, porque as crianças elas trazem de alguma forma os relatos daquilo que elas vivem, né? Nos casos de violência sexual. E tudo isso é tratado como implantação de falsas memórias, né? Denúncias falsas que as mães fazem, aquilo que eu te coloquei, que os processos eles são simplesmente arquivados. Então chega um ponto que essa criança ela não conta mais para a mãe, né? Porque ela tem que voltar a conviver com esse abusador. Ela, né? Muitos abusadores têm, né, algumas condutas de, digamos assim, bom, já que tu contou, imagina a punição e como é que vai ser o próximo encontro, né? Então, a lei da alienação parental, ela vem para silenciar muitas denúncias também de abuso sexual de crianças. Vendo que, cara, que tem já adolescentes que vão sofrendo isso com os anos, né? E demoram para depois desabafar, né? Aí, bom, eu falei para minha mãe, mas ninguém acreditou. Falei para fulano, mas meu pai é tão bom, é uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa, né? Tão incrível. Sim, eles estão acima de qualquer suspeita, eles são gentis, eles são agradáveis, eles se apresentam muito bem, né? Então, o abusador ele não tem um perfil, o abusador é só aquele que usa calça jeans e o tênis de tal cor. Não. Eles usam gravatas, eles usam togas, eles estão em todas as profissões, eles estão em todas as classes sociais, eles têm todas as cores, né? Eles estão aí. Não tem também, Sibeli, a questão da culpa? Que às vezes um toque te dá prazer, né? E aí você sabe que aquilo não devia dar prazer. A criança acha que sabe que não devia dar prazer para ela. E ela sente prazer com aquilo, né? Aquilo foi gostoso, foi bom naquele momento. E aí tem a tortura de falar e alguém te perguntar, mas você gostou? E você tem que admitir isso. Mas é que a questão não é essa, não interessa se gostou ou não, né? A questão é que a gente tem que dar a orientação de que isso não é adequado para a idade, né? A maneira da condução é que está muito inadequada, né? A gente vê em processos, em depoimentos de crianças que são, né, expostas ao juiz, né, esse tipo de conduta. Mas tu gostou, mas tu não provocou, principalmente em meninas, né, tu não usou a saia curta, sabe o estereótipo, né, mas não interessa, é o adulto que tem que dar o limite. A criança muitas vezes não entende que aquele carinho é abuso, ela só entende quando tu diz que isso não é adequado, né. Então, essa questão da culpa, sim, tem que ser muito trabalhada, por isso que quem tem que atuar nesses casos são os especialistas, né? Não é a mãe, não é o delegado, não é o juiz, né? A condução, a orientação, a maneira como vai acomodar, né, no interior da criança toda essa confusão de sentimentos, né? De culpa, de medo, tem que ser o especialista, né? Eu fico vendo muitas vezes a coisa que você falou agora, que muda, né? Ah, mas você viu que a menina fez também? Olha o que ela fez. Então, ela seduziu o adulto. Sempre a culpa é da vítima, né? A culpa é da vítima em todos os discursos, né? Infelizmente isso é cultural, né? Principalmente quando está nas adolescentes, né? Só que a gente tem que falar também que existe abuso sexual de meninos também, né? Os meninos são os que menos denunciam, porque aí entra a questão, né, da masculinidade deles, né? Então, o abuso sexual, ele existe, a culpa nunca é da vítima. A menina, a sua idade, nunca vai seduzir um adulto, porque o adulto que tem que ter a noção do que é adequado para se relacionar, o que é adequado para cada idade. Então, estudos é aquilo que eu te falei, a gente tem que mudar, estudar, nos qualificarmos, né, mudar os nossos valores, os nossos estereótipos de gênero, né, a nossa cultura da naturalização da pedofilia, do estupro, da violência, né, do racismo, né, vamos falar de todas as violências e todas as epidemias e pandemias que nós vivemos, né, de todas as violências absurdas e que nós convivemos com elas naturalmente, né. Sim, eu fico angustiada. Eu tinha uma aluna que ela olhou para mim e falou, professora, meu padrasto tá querendo fazer coisa de adulto comigo. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, como assim? Vamos conversar, né, sobre isso, né? E ela contando que o pai já tinha falado com o pai, então o pai estava tomando as providências. Ela foi morar com... Foi uma coisa muito... Esse pai foi muito rápido, né? Então, ela foi morar com o avô, porque a mãe não acreditou, né? Nesse caso, a mãe não acreditou. Então, ela foi morar com o avô, né? A mãe não pode
pode visitá-la quando quer, mas não pode ficar sozinha com ela, né? Que a mãe... Deve ser muito complicado quando você tem um adulto dentro de casa. Você não pode... Não. Você não pode acreditar, você não tem com quem falar, né? Você tem um adulto em casa, você é criança, aconteceu algo para você é sério. E esse caso da minha não foi o primeiro caso, né? Nós tivemos outros casos, né? Volta e meia, e tá em escola, vem uma criança e te confia mais e fala, olha, aconteceu isso, a gente vai investigar, vamos denunciar, vamos, né? É que a nossa cultura, né, Márcia, de que as crianças fantasiam, as crianças inventam. Então, em quem vão acreditar? Numa criança ou num adulto? Eu não sei vocês aí em São Paulo como é que funciona a rede de proteção. Nós aqui no Rio Grande do Sul, vou te falar de Porto Alegre, hoje eu digo que a nossa rede é uma rede de violação, não é uma rede de proteção. Nossos serviços não são qualificados, né? Não são pessoas que estejam preparadas para a escuta desses sinais, né? Não tem formação, não tem capacitação, né? Para esse olhar e essa acolhida, a forma mais adequada para não ficar revitimizando essa criança que ela está te contando porque ela está te pedindo socorro, ela está sinalizando porque, né, de alguma forma ela te mostra que isso, né, está causando, né, algo ruim nela, né. No caso também, quando eu entrei em escola, eu comecei a ver tantos casos disso que eu fiquei alarmada, porque eu sempre fui do movimento feminista, mas eu era uns adultos, né? E de repente eu comecei a lidar com as crianças. E tinha um caso de uma menina que ela contava, que ela não conseguia dormir. Ela estava sempre muito sonolenta durante a aula. E eu fui conversar com ela, eu era inspetora, na época ainda não era professora. E fui perguntar para ela o que está acontecendo, né? E ela falou que ela não dormia à noite, porque o padrasto dela queria mexer com ela à noite. Então, se ela estivesse dormindo, ele ia mexer com ela. Para ele não mexer com ela, tinha que ficar acordada. E eu fui na direção, conversei com a coordenadora, conversei com o pessoal. E diziam assim, não, mas como vamos denunciar se ela estiver mentindo? Então, a gente denuncia, quem tem que ver se está mentindo ou não são os órgãos, né? Lá exatamente. Não é o teu papel é acolher a denúncia e eles que investiguem, né? Então, e aí eu fui muito chata, né? Na época, teve uma coordenadora que falou assim, não, vamos denunciar, né? E a mãe foi chamada o padrasto, a mãe ficou sabendo e ela ficou se sentindo muito culpada, né? Sim. Porque a menina não teve coragem de contar para a mãe, né? E aí teve a separação. Hoje a menina tá muito bem com a mãe, né? Tá no 9º ano agora, minha criança, né? Tá ótimo. Então, mas porque alguém tinha que falar, né? Alguém tinha que protegê-la, alguém tinha que tomar as dores dela, né? E outro ponto também, ela teve muita coragem de contar, né, Márcia? Porque muitas crianças têm medo, né? E aí elas não contam, mas elas sinalizam de outras formas, né? Que a gente tem que estar, digamos assim, um pouco mais sensível a perceber, né? E é bem isso que tu falou, não é teu papel saber se é verdade ou mentira, né? Ela te trouxe isso e tu tem que encaminhar os órgãos competentes para averiguar, né, qual é a situação. Os órgãos que se virem com isso, vão lá, que são especialistas, né? Mas a criança fica protegida. Pode ser que fosse mentira, ok, mas ele descobriu lá. Não era. Olha só, a gente ia deixar uma menina numa situação até quando? Nos casos de abuso sexual, da alienação parental, é aquilo que eu te disse, né? Na dúvida, se mantém o contato. Não é na dúvida, se afasta, se investiga, né? A suspeita de abuso sexual desse pai. Na dúvida, se mantém o contato com o pai, porque a mãe pode estar inventando, né? Então, nós vivemos situações muito tristes. Gente, isso é horroroso. É horroroso. Essas crianças, quando na dúvida, pelo menos elas veem o pai sozinhas ou com assistente social? Márcia, tem crianças que convivem finais de semana com seus pais. Não tem ninguém, não é visita assistida. Quando se consegue visita assistida, porque ele conseguiu se encaminhar a algum processo criminal, porque o juiz enquanto o juiz de família não entender que esse genitor ele é um suposto abusador, ele não vai pedir visita assistida. A criança vai ficar convivendo normalmente, às vezes sem pernoite, ou daqui a pouco, como não teve nenhuma denúncia concreta, nenhuma prova, vai ganhar o pernoite. Então, eles vão perpetuando e perpetrando esses abusos com autorização do judiciário, né? Quer dizer que tem aluna que conseguiu
sair de maneira imediata da casa da mãe para morar com o avô, que a mãe perdeu a guarda de maneira imediata, é uma exceção. Exatamente. Hoje, nos casos onde o abusador, o violador é o pai ou é o padrasto, são poucos que conseguem ficar protegidos. E aí essa proteção é porque teve uma família extensa para proteger, né? Mas não foi, digamos, uma iniciativa do Poder Judiciário. Porque o caso dela foi muito rápido, né? Quando ela apontou, o pai já falou, já foi já foi advogado, né? Não poderia sair longe por causa da questão da escola. Então, tinha um avô que morava perto, então ficou na casa do avô. A mãe não ficou proibida, porque a mãe não tinha nenhum... Ela não cometeu nenhum tipo de violência, né? E ela não estava... O juiz chegou à conclusão que ela não era alguém que estava auxiliando, que tinha... Ela só não acreditava na menina. Então, a mãe podia visitar, mas tinha que ter alguém junto. Ou a assistente social, ou o pai tem que estar junto, o avô está junto, né? Alguém que tinha que ficar perto dela, ela não podia estar sozinha. Também assim como essa rede de proteção funcionou, né? Primeiro que afastou ela do abusador e depois manteve ela em contato com a mãe, que não a protegeu, digamos assim, com alguém que ela se sentisse segura, né? E nos casos de alienação parental, se coloca a criança a conviver, mantém o convívio, né, com o abusador. Raras exceções se consegue visita assistida. E tem um ponto muito importante, né, Márcia? A criança não é considerada, tem que perguntar, ela quer conviver com esse suposto abusador? Porque aí, na verdade, a justiça está obrigando. Porque o pai que está em investigação, ele tem o direito de ver o filho. Mas o filho nunca tem o direito de querer ou não, né? Tem aí, imagino eu, a culpa para a criança. É meu pai, porque a gente é o meio que... Nossa cultura diz que a gente é obrigado a amar pai e mãe, né? Tem que amar pai e mãe. Não adianta. Seu pai, ele errou, mas ele tem que amar ele assim mesmo. Uma coisa que nos obriga o tempo todo. Eu fico imaginando que essa criança também ela fica numa situação de... Não, eu não quero que o pai seja punido, mas eu quero que ele pare de fazer o que faz comigo, né? Deve ser uma coisa meio aí, deve ser uma dor, né? Eles chamam de conflito de lealdade, né? A criança sofre a violência, ao mesmo tempo ela não consegue denunciar esse pai, né? Porque, como se diz, a gente é criado para amar, independente de como tu é tratado, se tu é agredido, se tu é abusado, mas é o teu pai, né? Então, as crianças não são sujeitos, né? Nós, mulheres, não somos sujeitos, né? Nós somos pertencentes a alguém, né? Propriedade do marido, a criança é propriedade do pai, né? Quais são as dicas das mães, dos parentes que estão em casa, para quem às vezes minha não mora com a mãe, né? E acho que quando você não tem mãe, eu perdi mãe quando era muito pequenininha, eu sei bem disso. Quando você não tem mãe, você fica mais desprotegida ainda, né? As pessoas não te olham, né? Então, como proteger essa criança? Como saber? Como verificar? Como observar isso? Eu acho que um ponto muito importante é como a gente convive com a criança. A gente consegue perceber mudanças de comportamento. A criança normalmente muda o comportamento. Em algum momento ela vai sinalizar que alguma coisa está acontecendo. E a forma de abordar tem que ser uma forma muito delicada, muito afetiva, né? E aguardar que ela te sinalize, né? E pergunte, né? Por que está acontecendo? Por que não dorme? Por que às vezes tem alguma assadura, né? Por que está constipada, por exemplo, né? Não consegue ir aos pés, fazer cocô. Então, a gente poder conversar desse corpo, né? O que está acontecendo com o teu corpo, de uma maneira, assim, muito afetiva e muito acolhida, não com julgamento, né? E mediante qualquer sinal, a gente tem que encaminhar, né? A denúncia. Se é de um vizinho, a gente pode fazer denúncia pelo Disque 100, fazer uma denúncia anônima, né? Ou alguém da tua família que tu não quer te envolver, mas tu observa os sinais
de que alguma coisa está acontecendo, seja violência física, seja abuso sexual, liga para o Disque 100, faz uma denúncia anônima, ou liga para o Conselho Tutelar e faz alguma denúncia, né? E da tua família, do teu familiar, da pessoa próxima, é buscar ajuda, né? É fazer... É um processo doloroso, é um processo difícil, tá buscando, né? Digamos assim... esses encaminhamentos, né? Acho que o atendimento emocional é um dos principais suportes para a mãe e para a criança, e dos quais a gente tem, assim, ó, eu não sei aí, mas imagino que seja com o desmonte toda da nossa saúde pública, a saúde mental é aqui, né? Temos pouquíssimos profissionais, né, para esse tipo de atendimento, mesmo a criança vítima de violência ter prioridade, mas não se tem vaga, né? Se tem poucos psicólogos, tem poucos assistentes sociais, né? Aí eu pergunto o seguinte, tem a mãe da periferia, e aqui, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Então, muitas mães aí levam 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar para o trabalho. Só o percurso. Então, essa pessoa fica o dia inteiro fora de casa. Fica o dia inteiro. É uma parte, acho que a maioria das mães passam por isso, né? Sim, com certeza. Ela vai sair de casa muito cedo, correndo, e aí tem que trabalhar o dia inteiro, chega em casa muito cansada, tá fazendo comida, tá fazendo isso, fala com a criança, e ela não percebe o abuso. O que a gente fala, como é que se procede aí? Como é que a gente, mesmo nesse caso, como é que eu, como mãe, que trabalho o dia inteiro, como é que eu vou perceber? Eu tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro, eu peguei 4 horas de condução, eu cheguei em casa, a criança tá com fome, então eu preciso fazer comida, preciso cuidar da casa, lavar roupa, né? E não olhar para o meu filho. Como é que eu consigo perceber, em tão pouco tempo que eu fico com ele, o que está acontecendo? É que eu acho que é isso, né, Márcia? Com o tempo, os sinais vão aparecer. Daqui a pouco essa criança, a mãe vai... Se ela é pequena, a mãe vai ajudar, vai tomar banho. Ou a gente auxilia, né, na higiene dos nossos filhos ainda enquanto pequenos, né? Em alguma alteração ela vai ter, ou ela não vai comer, ou ela vai começar a fazer xixi na cama, ou ela vai fazer cocô na cama. Alguma regressão, algum sinal de comportamento essa criança vai apresentar, ou vai apresentar a questão de perda de apetite, ou na escola muito desatenta, a escola vai perceber, agora, né, em termos de pandemia não temos escola, mas em casa, então, a criança sempre dá algum sinal, talvez por a mãe passar o dia inteiro, né, longe dessa criança, ter vários filhos, conseguir dar conta, ela demore mais um tempo, mas eu acredito sempre que a gente percebe, sim, as mudanças de comportamento nos filhos. E quando esse jovem é um adolescente? O que sofre o abuso? Que sofre o abuso. Aí entra várias coisas, né? É sempre atenção no comportamento, né? Vigia, né? Vigiar o celular, vigiar as companhias, fazer parte do teu filho, porque tu tem teu filho dentro de casa, mas tu tem que saber com quem que ele anda, com o que ele faz, o que ele acessa, né? Porque a gente sabe muito dos crimes pela questão cibernética, né? A questão da internet, né, da pornografia infantil, dos pedófilos criando falsos perfis, se aproximando de adolescentes que estão carentes, sozinhos em casa o dia inteiro enquanto a mãe está trabalhando. Então, assim, os filhos são responsabilidade nossa, né, Márcia? A gente, né, mesmo tendo 1, 2, 3, 4 filhos, né, a gente em algum momento tem que poder olhar para esse filho, né? Não é culpa da mãe se não enxergar, né? Isso tem que ficar bem claro, porque nós às vezes não temos condições, mas a gente tem que fazer um grande esforço para tentar perceber e cuidar e vigiar o que esse filho está fazendo, né? Porque hoje eles estão por essa necessidade de trabalhar e às vezes não tem quem fique com a criança ou com o adolescente, se deixa em casa sozinho com os outros irmãos e aí fica na internet e aí o perigo está bem próximo. E nós da educação, professores, inspetores, gestores, como nós podemos ajudar? Eu acho que nós, professores, como tu bem conta, né, nos teus casos, a gente sempre... nós somos pessoas com as quais as crianças se vinculam, né, além da família. Então, elas sempre vão trazer, né, a questão da denúncia de violência, ou do relato da violência da criança, é isso, é tu acolher a escuta,
e não fazer julgamento, né? Não perguntar, não encher a criança de perguntas para induzir. Apenas ouvir e encaminhar para os órgãos competentes. A quem compete investigar a suspeita de abuso é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, eu não sei no São Paulo, mas aqui, por exemplo, nós temos um centro de referência que é o CRAI, encaminha para o CRAI, faz perícia psíquica, faz perícia física, né? Então, o papel da escola é o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo, né, 13, mediante qualquer suspeita ou comprovação ou sinal de violação de direitos dessa criança, denunciar. Nós não compete investigar, nós compete essa escuta acolhedora, essa escuta afetiva com quem a criança tem muita confiança, né, e poder fazer os encaminhamentos para tentar ajudar a proteger. Ô, Sibeli, que legal. Eu tenho a impressão que quando eu era inspetora, eu ouvia mais casos de quando eu sou professora. É que a relação do inspetor e a relação do professor é diferente, né? Então, às vezes, o inspetor, não sei se é o... é uma coisa muito doida. Eu sempre falo que o inspetor é o olho da sociedade dentro da escola, né? E eu tinha mais acesso a esses, né, a essas coisas, porque como inspetora, eles podiam me pegar de canto, sair da sala. Exatamente. Né? Exatamente, porque na sala vão ter vários coleguinhas falando ao mesmo tempo, essa criança não vai se sentir à vontade para poder te contar qualquer situação, né? Então, na sala de aula é um pouco mais difícil. Quando eles podem me pegar sozinha, aí eles me pegam a hora que for, porque são abusados, todo mundo em cima de mim, né? Mas eu tenho a impressão que quando eu era inspetor, eu ficava sabendo mais desses pequenos abusos de violação das crianças. A gente também, eu acho que é importante a escola ter uma relação muito grande com a comunidade escolar, né? Sim. Eu acho que falando de escola, né, Márcia, a gente tem que, a gente acaba se envolvendo com aqueles alunos que são os que fazem bagunça, os que gritam, os que brigam, os que se envolvem, né, em conflito, mas a gente tem que ficar atento às crianças mais quietas, né, aquelas que não interagem, aquelas que têm uma dificuldade na aprendizagem, têm uma aprendizagem mais lenta, falam muito pouco, são muito retraídas, né, os adolescentes que se escondem naqueles capuz, naqueles bonés. O que significa essa retração toda? Eles também estão nos dizendo de uma outra forma muitas coisas, né? Aprendemos isso na minha escola, viu? Aprendemos muito isso. Eu lembro de uma criança que... Eu falei assim, gente, olha que eu falo pra caramba, eu falo com todo mundo, né? E aquela menina não conhecia nem a voz dela. E, de repente, a menina parece grávida, né? E aí, o bochicho, né? Tá vendo, Márcia? A menina era quietinha. Eu falei, gente... tem que ver o que aconteceu. Né? De fato, a menina foi abusada pelo padrasto. E aí vai ver que são mais. A gente começou a olhar, acho que foi uma lição boa pra gente, que aí a escola começa a ir tipo, de direção, né, e tal, mas a gente começou a olhar também para aquele mais quieto. Tinha outro menino que ele era mais quieto, ele era abusado já há algum tempo, a gente não sabia, né? Que a gente acabou descobrindo. Então, a gente viu que temos os extremos, né? Eu sei que o danado, o terrível, como eu falo para eles estão ali e eles são mais visíveis, eles deixam mais visíveis o tempo todo, né? Eles não fazem esquecer deles de maneira alguma, mas é aquele olhar também pro outro. Eu lembro de um aluno que veio falar para mim, eu dou aula de dança, eu sou professora de artes, né? E aí um aluno meu foi falar comigo, ó, professora, eu não estou me sentindo muita vontade em dançar com a menina, né? E aí, por quê? Porque ele era um menino, ele estava vendo as meninas rebolando, ele estava confortável com aquilo. Então eu fui conversar com ele, conversei com o meu diretor, que também é menino, talvez conversar com ele também, né? De menino para menino. E aí eu conversei com ele, e depois ele falou assim, não, aí o diretor falou assim, não, você resolveu, né? Porque ele falou que você já tinha dado para ele as coordenadas, né? Acho que eu consegui, que bom, né? Mas tem isso, você olhar para o outro que está quieto também e ver, olha, né? Como trabalhar com o meu corpo? Eu falo muito isso em sala de aula, gente. De quem é o corpo? Aí os meninos falam assim, Deus, da minha mãe. Eu disse, não, o corpo é seu, quem aqui anda com ele? Né?
Não tô falando que não é de Deus, não. É de Deus, mas Deus não tá aqui, né? Vamos falar de pessoas que a gente pode tocar, né, nesse momento, né? Deus, verdade, é de Deus mesmo. Vamos pensar no outro processo. Porque o corpo é de vocês, o corpo é seu. Então, eu só posso tocar em alguém quando me é permitido a isso. Então, meus alunos geralmente olham para mim e falam, professora, eu posso te abraçar? Eu acho muito engraçado, né? Você pode me abraçar sempre, né? Porque eles aprenderam que eu não posso tocar no corpo do outro sem autorização. E aí, a mina, com esse discurso, com essa fala minha, eu vejo que os alunos vêm me contar, ó, professora, fulano tocou em mim sem autorização. Olha, meu tio foi na minha casa, me tocou, eu não gostei, porque o corpo é meu, eu não gosto disso. Você falou isso pra ele? Eu falei, sei muito bem. O corpo é seu. Então você precisa falar, eu não gosto de toque. Não quero que me toque, porque o corpo é meu. Então, é como a gente vê que a gente naturaliza aquela coisa quando a criança encontra o amigo da mãe ou a amiga da mãe, obrigar, vai dar um beijinho na tia, dar um abraço. Mas tem que perguntar se a criança quer. Tu quer dar um abraço na tia? Tu quer dar um beijo de oi? Então a gente também invade o corpo das crianças, né? Quando a gente coloca isso de quando a gente encontra as pessoas, a gente é obrigado a beijar e abraçar. Não, a gente não é obrigado, né? Eu falo para ele, se você eu beijo, o corpo é de você. Aí teve uma que fez uma brincadeira comigo. Falar com ela, professora, eu não gosto, eu não quero que ninguém me... E aí eu voltei, continuei falando com ela, brincando, conversando, sem tocá-la. E ela passou a aula, segundo ano. Professora, você respeitou. Eu falei, claro, o corpo é seu. Estava só brincando, professora, eu adoro seus abraços. Mas ela quis testar se aquela professora que faz o discurso, né? Ela ia respeitar a distância. E não ia ficar de cara feia, não ia ficar magoada, né? Não, eu falei, normal. É isso, é isso. Temos que respeitar. Então, a questão do corpo é muito importante, porque ele ficou assustada quando eles não sabem disso. Eles acham que a família pode tocar, pode pegar, pode violar, pode escolher, né? Isso é muito complicado. Sim. Sibeli, acho que nós acabamos. Né? Espero que a gravação tenha saído ótima. Apesar do meu cenário ter caído. Esse meu cenário, gente do céu. Eu não enxergo, para mim a tua imagem está paralisada aqui. Então tá ótimo. Então, muito obrigada. Espero poder contar com você outras vezes. Com certeza, comigo. Pode trazer a Alessandra também, que é minha parceira de luta também, para poder falar. Vamos marcar, vai fazendo marcar e vamos falar, vamos, né? Aqui para isso, porque a gente está criando um canal para poder falar sobre as demandas de violência por aí. Eu acho que, eu fico vendo que o Rio Grande do Sul é vanguarda em muitas coisas, acho bem legal, né? E outras bem ruins também, né? Então, vamos trocar experiências. Uma hora, talvez, pegar alguém aqui de São Paulo, com alguém do Rio Grande do Sul, para trocar as informações e ver como é que cada região lida com isso e como é que nós podemos juntas, né, nacionalmente, lutarmos juntas em relação a isso. Foi muito bom. Aí quero te conhecer pessoalmente. Você não ouse vir em São Paulo e me procurar. Está me ouvindo? E vamos para a luta, né? Porque juntos somos mais fortes. Sim, vamos nos encontrar. Depois da pandemia, teremos muitas visitas. Ai, gente, espero que a pandemia passe. Com certeza. Eu estou assim, não aguento mais ficar em casa. Eu sou muito agitada, eu sou alguém que adora abraço, adora ficar falando de coisa do corpo, mas o meu corpo é quase público, sabe? Eu beijo, quero beijar toda hora, eu quero abraçar toda hora, eu sou grudada com meus alunos e com as pessoas no geral. Eu gosto muito de beijo, de abraço, de aperto. Tô sentindo falta disso. De verdade. Com certeza. Eu não vejo a hora de voltar a abraçar e beijar todo mundo. Sibeli, então, muito obrigada, tá bom?
Eu que agradeço, Márcia, a oportunidade de a gente poder conversar, da gente poder ter voz, né, das batalhas que a gente vem fazendo, né, das lutas, dar voz às crianças, né, porque se nós adultos não as protegermos, né, quem vai proteger as crianças? Quem vai ouvir, né? É verdade. Eu acho que o papo